amado, nós te louvamos, Pai, mais uma vez, Pai, queremos expressar, Pai, a nossa gratidão de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Sabemos que dependemos do Senhor para tudo. Sabemos que estamos de pé porque o Senhor tem nos mantido, tem nos ajudado, Pai, como já foi orado hoje, Pai. Agora, Pai, eu oro ao Senhor, Pai. Se for da tua vontade, Pai, que recebamos uma palavra do Senhor nessa manhã, Pai. Eu oro, Pai, que o Senhor esteja capacitando, Pai. O irmão que for compartilhar, Pai, dando graça, Pai. Que seja algo vindo do Teu Espírito Santo, Pai. Amém. O Senhor sabe as nossas condições, o Senhor sabe o que nós estamos necessitados, Pai. O que precisamos ouvir nessa manhã. Então nós confiamos esse tempo agora ao Senhor, Pai. Te suplicando graça, misericórdia e socorro, Pai. Que possamos ser um bom solo, Pai. Nossos corações desejosos de receber algo que venha de Ti, Pai. Para colocarmos por obra, Pai, como diz a Tua palavra, não somente aprendermos alguma coisa, Pai, mas praticarmos aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Então nós oramos confiantes em Ti, Pai, sabendo, Pai, que o Senhor está controlando todas as coisas aqui, Pai. Em nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu tenho uma palavra aqui do livro de Lucas. Essa posição que eu quero aqui um pouco, irmãos. Está aqui só para a questão de logística, tá? Ficar de frente aqui. Está no livro de Lucas, no capítulo 11. Alguns irmãos, eu já conversei um pouco sobre isso aqui, mas nós não fomos muito adiante. No capítulo 11, no versículo 5, o meu título aqui está a parábola do amigo importuno. Acho que o ponto principal aqui é a parábola, né? Mas a partir do versículo 5, Jesus começa a ensinar, dizendo assim: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para os dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-nos por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Irmãos, esse texto aqui está dentro do assunto, no contexto principal aqui, que é a vida da oração que o Senhor propôs para os santos. E quando a gente começa a falar de oração, ultimamente alguns irmãos tocaram nesse assunto, dizendo que o que mais chamou a atenção dos discípulos na caminhada com o Senhor era a vida de oração que ele tinha. E eu observando esse assunto, embora ele tenha começado já bem atrás, parece que foi um pastor de 1600 e pouco que falou dessa maneira, e os irmãos repetiram agora que os discípulos não pediram para ensinar a curar os enfermos, não pediram para ensinar a ministrar a palavra,
mas evidenciaram, viram isso como uma necessidade de serem ensinados a orar. E eu fiquei um tempo pensando sobre isso, o que teria chamado a atenção dos discípulos para que eles perguntassem isso, né? Ensina-nos a orar. E eu, pelo menos uma parte, eu entendi. Evidentemente, deve ter muito mais coisas nisso aí, que chamou a atenção deles. Mas uma parte eu entendi e que eu julgo que deve ser uma carência nossa. Talvez só minha, talvez de todos aqui. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu creio, irmãos, que o que chamou a atenção dos discípulos na vida de oração de Jesus, do Senhor, era a coerência que ele tinha naquilo que ele orava e naquilo que ele vivia. Entenderam, irmãos? E a gente percebe isso, se nós formos sinceros, como nós temos procurado ser, nós vamos ver que nós oramos muitas coisas, mas quando nós vivemos, o nosso coração está distante da nossa boca. A gente percebe isso. Eu creio que isso não seja nenhuma ofensa para nenhum de nós aqui. A gente sabe que a gente tem essa dificuldade. E nós precisamos trazer o nosso coração para junto da nossa boca, porque a nossa boca está na direção certa, mas o nosso coração precisa acompanhar isso. Houveram algumas experiências, eu poderia lembrar agora de duas, de Pedro, que falou, e o coração dele, na hora, evidentemente, quando a gente fala, o Senhor vem ver se tem algum fruto, né? Você está chamando a atenção, tem folha ali, e evidentemente que ele vai ver se tem um fruto, não por ele já sabe, mas por nós. E Pedro não foi diferente, ele falou uma coisa, o coração da gente, quando está em uma determinada situação, ele se comporta de uma maneira. Quando ele vai para outra situação, ele pode se comportar de outra maneira. E não foi o caso de Pedro, foi o caso de João Batista, que eu vi há pouco tempo, onde João Batista, quando o ministério dele, né, que o Senhor tinha dado para ele, estava indo de vento e popa, né? Os homens iam até ele, usa-se uma expressão todos, é claro que não são todos ali, mas muitos iam até ele para serem batizados. Ele tinha consideração dos reis, né? Aquele rei se alegrava em ouvi-lo, e ele batizava muitos. Então, quando ele estava naquela situação, estava ali, ele disse para o Senhor que ele não era digno nem desamarrar as sandálias dos pés do Senhor. Entretanto, quando ele vai para o cárcere, o coração dele tem um comportamento diferente e ele manda os discípulos verem se o Senhor era mesmo o Senhor, ou se ele deveria esperar outros. Isso daí foi escrito para o nosso exemplo, né? Que esses homens, João Batista, por exemplo, o Senhor falou dele como o maior nascido de mulher. Então, é mais no sentido de exemplo, não de denegrir a imagem desses irmãos, uma vez que eles foram aprovados até o final. Mas só para exemplo nosso, para a gente entender que, creio que quando o Senhor expõe o nosso coração, Ele avisa antes, intercede antes. Naquele caso, Ele intercedeu antes de Pedro entrar naquela situação. Pedro nem sabia, e Jesus já tinha orado por ele. Também é outro mistério da oração, Jesus já tinha orado por ele, sem Pedro ter feito nada ainda. E é mais no sentido de nós não nos escandalizarmos e não desistirmos na caminhada. Não no sentido de expor, você negou o Senhor, você fez isso, mas mais no sentido que o Senhor fala assim, olha, vai ter um tempo que a igreja vai ficar perigosa, vocês vão ser maltratados, vocês vão, até quem vai matar vocês, vai julgar, está oferecendo culto a mim. Então eu estou falando isso agora, para quando acontecer, vocês não ficarem escandalizados. Então Jesus tinha essa preocupação do povo dele não tratar isso de qualquer maneira, mas também não achar lugar de consolo. Porque você vê que Pedro acha lugar de consolo, mas Esaú não. Esaú chora, né? E não acha lugar de consolo.
Então, mais no sentido de nos manter na caminhada. No sentido assim, ó, você vai me negar, mas não desiste de mim não, continua, porque isso faz parte, eu já até orei por isso, a teu favor. E eu estou aqui para a gente continuar junto. Diz até que Pedro, quando nega Jesus, tem um detalhe ali na vida de Pedro, que alguém disse assim, que Pedro negou a Jesus porque o seguia de longe. Eu acho muito interessante isso, né? Porque a Bíblia fala que Pedro seguia o Senhor de longe e aí ele nega Jesus. Então relaciona-se isso à falta de fervor do nosso coração, de caminhada mais próxima ao Senhor, pode nos proporcionar isso, negar ao Senhor. Claro que ali fica evidente que Pedro nega, mas a gente tem que entender que negar ao Senhor é não andar na palavra dele, é negar ao Senhor. A gente tem que partir desse princípio para a gente não precisar chegar a um extremo. Então, cada vez que você não aceita a palavra, você está negando o Senhor. Porque foi criada uma imagem, né, até de filmes de Hollywood, que homens que te colocam sobre ameaça de vida ou morte, e ali você nega o Senhor, mas na verdade muito mais do que isso. Quando você não aceita a palavra dele, você está negando o Senhor, é evidente, né? Fica dúvida nisso. Mas, voltando, irmãos, eu peguei esses dois exemplos assim, para conforto nosso, porque se esses homens negaram, a gente pode fazer isso e a gente não deve desistir, né? Porque o Senhor, Ele já sabe isso tudo. Então, eu creio que o que chamou, voltando agora, o que chamou a atenção dos discípulos ao ponto deles pedirem isso, foi a coerência que existia entre o que Jesus orava e o que ele vivia. Acho que foi isso, sabe, irmãos? Eu vejo dessa maneira. E esse texto, ele começa a falar um pouco disso, eu não sei se vai dar para a gente, o assunto é longo, mas, em primeiro lugar, eu queria destacar que esse assunto aqui, essa parábola aqui, é para esse tempo. Por que eu digo isso? Porque você vê que é a meia-noite, um tempo de trevas. Não sei se os irmãos observam isso aí, vê que é um tempo de trevas. E é basicamente o que a gente está vendo. A gente está vendo isso aumentar muito, né? Os irmãos estão vendo aí que a coisa está... tem uma característica que é do aumento, que é justamente não só fazer, mas expor. Né? Igual o Sodoma fazia, eles tinham prazer em expor. Não só fazia, mas tinham prazer em expor o que fazia. Então eu vejo o primeiro ponto aqui, um tempo de trevas, meia-noite. E outra característica desse tempo que vê que os filhos, irmãos, vamos tentar localizar aqui, irmãos, para os irmãos me ajudarem, que pode ser que a minha cabeça me traia e eu fale alguma coisa errada aqui, tá? Então, os irmãos percebem aqui nesse texto que o pai de família estava em casa com seus filhos dormindo. Os irmãos percebem? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para esse tempo nós temos boa parte dos irmãos dormindo no sentido da oração. Entenderam? Então é um momento que a igreja dorme. Os irmãos não tomem isso como ofensa, se alguém estiver nisso, eu acredito que vocês não estão nisso. Mas boa parte dos irmãos por aí estão dormindo e não estão orando, né? E você sabe muito bem que tem aquele episódio lá dos irmãos onde Jesus chama-os para orar e eles dormiram, né? E a gente vê que teve algumas traduções dizem assim que eles dormiram por tristeza. Isso é outro ponto que a gente tem que cuidar, que a nossa tristeza pode nos levar ao abandono da oração. Entenderam? No sentido de dormir. É uma visão que eu vejo aqui. Então, por isso eu digo, os irmãos identificam que é para esse tempo, essa palavra. É claro, irmãos, que a palavra vem antes, vai depois, mas os irmãos identificam que nós estamos vivendo de toda a nossa vida, de 0 ano até hoje,
né, o momento mais crítico em relação a trevas, em relação a tudo isso que a gente falou aqui? Parece que sim, né? E por isso há uma questão assim que a gente identifica também para o tempo de hoje, que para uma pessoa, né, sair da sua casa porque ela não tem 3 pães para dar para alguém que chega, é um tempo de muita pobreza. A gente identifica isso também aqui. É um tempo de muita pobreza na igreja. Você vê que, por exemplo, nós temos a lâmpada do Senhor acesa, mas nós entramos, por exemplo, numa pandemia e não houve, pelo menos ao nosso alcance, nenhum profeta que falasse antes sobre como deveríamos nos comportar, o que o Senhor faria. Então é um tempo de muita pobreza, né? E assim, eu tenho visto que o Senhor tem nos chamado, eu vejo assim, não há problema nenhum em ser pobre nesse sentido. O problema seria de não achar onde ter a riqueza, né? Que é o que esse homem faz assim. Bom, eu não tenho, entretanto eu vou até aquele que tem. Acho que é um bom princípio, né, irmãos? A gente ter uma consciência que a gente não tem, porque, por exemplo, nós poderíamos achar assim, nós temos, e nós orarmos, né, pelos enfermos, e começar a não acontecer nada, a gente criar situações, né, ao invés de ir até aquele que tem, que cura, e trazer a cura. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Então é um tempo de muita pobreza, muita pobreza. A gente sabe que parece que esse tempo está bem relacionado a isso aqui. E eu queria dizer, assim, identificando que é um tempo para nós aqui, eu queria assim começar a falar de alguns pontos, e um deles, durante o louvor aqui, que me veio esse assunto relativo, especialmente que eu vou falar agora, tá? Ainda não tinha visto isso. Aqui você vê que há uma pausa, né? Há uma negativa do dono da casa. Os irmãos percebem isso no texto? Que ele avança, né, e bate a porta e há uma negativa. Eu falo, não posso te dar. Eu sempre relacionei esse texto àquela mulher, acho que de Serepta, que tenta se achegar ao Senhor e ela é impedida pelos discípulos primeiro, depois até o próprio Senhor fala que não veio para ela. É a história dos cachorrinhos, dos pães, lembra? E ela insiste. Por isso que eu comparo esse texto aqui. E aí o Senhor vai, grande é a tua fé. Então, tinha um propósito ali no desencorajamento do Senhor em relação a ela, dos discípulos em relação a ela, que é mais ou menos o que acontece quando a gente começa a orar por um assunto firme, né? A gente começa, vamos fixar isso aqui, vamos orar, porque nós precisamos disso aqui. E é um tempo de negativa, é isso que o Senhor está ensinando. Ele não está falando para desistir. Ele já está nos preparando e vai aparecer um momento que eu não estou ouvindo, que eu não estou preocupado. Mas o que me veio hoje pela manhã aqui, por que o Senhor daria esse tempo de negativo? Por que o Senhor não se apressaria em atender? Né? Porque ele diz assim, olha, eu sou diferente, eu atendo logo, não é isso? Ele fala, ele demora, mas eu atendo logo. Mas por que esse tempo parecia para nós assim, um tempo de uma pausa? Primeiro eu penso assim, irmão, o Senhor nos testando para ver se nós queremos mesmo. Né? E a gente vê lá aquela questão, a mulher viu que realmente precisava, então ela não desistiu, nem com a negativa dos discípulos, né? Despede ela aí que ela vem gritando, né? Às vezes a gente fala isso, diz assim, irmão, não adianta orar por isso aí. A gente não tem coragem de falar, né? Mas pensa, né? Não adianta orar por isso aí, é mais ou menos o que eles fizeram. E depois, do próprio Senhor. Uma coisa é eu falar, eu ao me falar, não vai não, mas outra coisa é o Senhor falar, né? Não vim para ti. Acho que qualquer um que não tivesse fé, não, o Senhor falou que não. Que não tem jeito. Que esse caso aí, você errou. Vai ser assim mesmo. É bem diferente, né?
é bem diferente. Se fosse eu, qualquer um ia pensar, ele está de mau humor hoje, amanhã eu vou pedir de novo. Né? Mas o Senhor não tinha esse problema, né, irmãos? E por que que ele fala essas coisas para nós, no sentido sempre de nós irmos até o final do assunto, a obtermos a resposta, pelo menos. E por que que ele deu essa pausa, que eu gostaria de falar um pouco mais, mas antes eu não posso deixar de dizer por que que eu estou falando essas coisas. Porque nós, irmãos, nós nos acostumamos a dizer o seguinte: se for da vontade do Senhor, será assim. Se não for, vai ser assado. Nós não temos uma resposta. É um tempo de pobreza que a gente não sabe nem onde pegar isso. Nós preferimos dizer assim, o acaso. É porque a gente fala em nome do Senhor, mas a gente começa isso não tem na Escritura, isso tem alguém que ora e alguém que é respondido. Não tem assim, vou expressar sem violência para os irmãos. Não tem, os irmãos já entenderam, né? Mas assim, eu quero amenizar isso. Não tem nas Escrituras, se for da vontade do Senhor, será assim. Não tem nas Escrituras, nós que colocamos isso. Então a nossa sabedoria humana diminui a palavra. O que tem na Escritura é bater até obter a resposta. É isso? Estou criando alguma coisa, irmãos? O que tem na Escritura é isso. É você orar. E também não tem na Escritura você imprensar o Senhor. Não tem. Não é você que abre a porta, você bate na porta. Quem abre é o dono da casa. Lembra aqui no texto? É ele que abre. Isso é outra coisa, né? Não tem você abrir a porta. Tem o Senhor que abre a porta. Não imprensar o Senhor, mas não é? Não tem. Mas eu esqueci de falar uma coisa, irmãos, que é fundamental para esse assunto aqui, tá? Antes que a gente continue. Eu não estou falando aqui que nós vamos abrir uma porta que já foi aberta na cruz. Não estou falando aqui que há um novo caminho para a vida de oração, que depende de eu fazer assim, de eu agir assim. Não, isso tudo o Senhor já anulou na cruz, Ele já abriu o caminho. Eu estou falando no sentido de nós não fecharmos a porta. Nós, sim, fecharmos a porta. Nós estamos entendendo? Porque isso é muito perigoso, porque parece um assunto de legalidade. Né? Posso ler um texto só para claro, por favor. Gênesis 25, a partir do 19. Vamos achar? Gênesis 25, a partir do 19. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã e irmã de Labão, arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Se a gente para aqui, irmãos, a gente não entende o contexto. Mas agora, olha o verso 26. Depois nasceu, né, tá falando de nascimento, nasceu o irmão, segurava com a mão no calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de quantos anos, irmãos? 60. Então, olha só, Isaac tomou Rebeca com quantos anos? Os gêmeos nasceram com quantos anos? 20 anos depois. 20 anos depois, irmãos. Não simplesmente Isaac orou e Rebeca deixou de ser estéril. Parece que é imediato, né? Isaac orou por 20 anos, irmãos. 20 anos. É exatamente isso que o Luiz está falando. É uma questão de nós batermos sempre, não desanimarmos, nós olharmos. Né? O texto está falando de uma condição. O cara chegaria, a pessoa chegaria, eu não tenho nada. Sou um vazio.
né, a situação, né, no caso ali Jesus coloca a palavra como alguém conhecido, a situação se apresenta e eu não tenho nada para atuar nessa situação. Nesse contexto, lá no final vai falar o quê? Quem, né? Eu darei o Espírito Santo se me pedis. Então, no contexto também de cada dia mais nós pedimos a graça e a vida do Senhor sobre nós. É interessante também no texto. Ele coloca uma... Ele não fala pediu pães. Né? Jesus podia falar, pedir pães. Mas ele fala uma quantidade. 3. Se a gente pensar na nossa vida, o que representa a nossa vida? Corpo, alma e espírito. Eu sabia que você não ia deixar passar isso. Corpo, Eu nem me preocupei, que eu sabia que ele ia pegar. desculpa, você então vê. Corpo, alma e espírito, irmãos. Ou seja, preciso que meu corpo, minha alma e meu espírito estejam cheios do Espírito Santo. Então, por isso, nós precisamos pedir perdão. Não, eu sabia. Eu falei, o Rogério não vai deixar passar essa parte. Poxa, que bom. Mas assim, por favor, me ajude a fechar os parênteses, tá? Porque às vezes eu saio daí e não volto. Aqui, voltando dentro do assunto, que aquele texto, eu não... Desculpa, toda vez que vejo esse texto, eu não consigo deixar escapar isso. Nós vemos a dificuldade na esposa, a esposa vê a dificuldade no filho, no marido. E a dificuldade que a gente vê é a ausência de uma coisa ou outra coisa que a gente esperava que ela tivesse ou ele tivesse. E, na verdade, é semelhante ao que está ali, né? Algo não está produzindo. Esterilidade é o que a gente vê na vida da esposa em algum assunto e na vida do marido. Exemplo, tá, irmãos? Não estou dizendo aqui que seja o caso. E nós deveríamos orar para que concebesse. Entendeu? Porque o Senhor atende isso, né? O que está aí escrito, né? Houve uma falta de fruto ali e o marido orou para que a esposa produzisse o fruto. Demorou 20 anos. E ela produziu, né? E o verso 7 está relacionado a isso. Né? Não me importunes, estou na cama com meus filhos já. Então seria esse é o momento, né? Isaac está ali orando e nada. Né? Muitas vezes há um silêncio que nos incomoda e por causa do silêncio, falo por mim, eu saio do propósito. Então, essa importunação aqui é insistência e oração. É que isso, né? Você insistir todo dia. Não, que isso está ótimo. Valdir, aqui, e esse mesmo aí, Mateus, ele já fala o contrário, ele não fala em parábola, ele fala a eficácia da oração. Aí que ele fala, se o seu filho pedir um peixe, você vai dar um escorpião, um pão, uma pedra. Então, é a insistência de eu não desanimar, de orar 1 ano, 2 anos, porque o nosso tempo, porque no Senhor, se eu demorar 20 anos orando, o dia que Ele fizer para Ele foi no mesmo dia. Tudo para Ele é hoje e agora. Para nós é que demora, mas para o Senhor não, eu não demorei. Eu atendi no mesmo dia. Porque um dia é como 1000 anos como um dia. Então o nosso tempo não é o tempo de Deus. Por isso que nós estamos demorando e ele fala, não, eu te ouvi no mesmo dia, eu te fiz no mesmo dia. Aí eu falei para a Rosa, quando a Heloísa morreu, eu falei, Rosa, ela descansou de todo o dano, todo eu vi muitas coisas, entristecer, e ela vai dormir uma noite só. Um dia. Perguntar, falou, eu dormi e acordei naquele dia. É um dia só que ela vai ficar. Para nós vai demorar
né? Se eu ficar mais tempo aqui, mais tempo parece que tá demorando, vai demorar para mim, mas o Senhor não. Tudo foi hoje, eu fiz tudo no templo, se atendi no mesmo dia. Então, que é difícil para nós, né? Nós somos ansiosos, por isso que nos leva a achar que está demorando, mas eu te fiz no mesmo dia, eu te ouvi. Né? Só que a gente compreender, né? Até a gente compreender que para o Senhor tudo é agora, para nós está demorando muito. Então, é por isso que nós somos aqui, nós, Senhor, nós somos necessitados para tudo, em todo tempo, toda hora, em tudo que vamos fazer. Até aquilo que eu sei fazer de olho fechado. Mas eu posso falhar, a mão pode falhar, os pés podem falhar, a mente pode falhar, que ela esquecemos, mas Ele não. Então tudo que vamos fazer, tudo, Senhor, eu quero que o Senhor esteja à minha frente, através do Teu Espírito, porque Ele eu sei que não falha. O médico falha, todos falham, o mais sábio falha, mas o Senhor não. Ele é incomparável. Já que já te interromperam mesmo. Não, tá tudo bem. Você, tava com saudade disso. Você sabe que o hábito nosso aqui é esse, né? Não, eu estava com saudade disso. Trabalho assim, né? Domingo. Estava com saudade. Então, é uma coisa interessante dentro desse contexto. A gente vê aqui o tempo que leva entre a primeira vez que a gente se inclina para pedir uma determinada coisa até o momento que vem a resposta. Nesse meio aí, a gente tem que levar em conta uma coisa importante, que é o tratamento do Senhor. A gente vê que Abraão, ele começa achando que quem seria o herdeiro dele? Era lá o Damasceno, né? Um servo. Aí o Senhor fala, não vai ser esse. Aí daqui a pouco a Sara sugere lá entregar a Agar, a serva. Aí Abraão já está agora pensando que é o Ismael. Mas também não era Ismael. Quanto aprendizado Abraão foi tendo nesse tempo aí? Né? E até que veio Isaac, a resposta, aí veio Isaac, né? Ele já é idoso, né? E a esposa também. Aí eu lembro sempre a história de Jó. Eu não estou lembrado agora, mas acho que não tem referência da idade, onde enfermou até a idade que ele foi curado. Quanto tempo levou isso aí? Mas a gente vê um aprendizado acontecendo ali na vida de Jó. No final, né, a gente vê quando ele percebe, né, antes ele falava assim, quando tu aparecer, que parecia que o Senhor tinha sumido, né? Eu falarei e tu me ouvirás. Aí no final ele já estava falando assim, tu me falarás e eu ouvirei. Ele fala, antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos podem te ver. Olha o aprendizado que teve aí nesse tempo, né? Então, às vezes, é o que acontece, às vezes demora entre o primeiro pedido e o cumprimento, aquilo, né? E às vezes o Senhor até nem vai dar do jeito que a gente está pedindo, vem de uma forma diferente, né? Mas a resposta vem. Então, a gente vê como o Valverde está falando, assim, a gente querendo fortalecer a persistência, né? O insistir em orar, é o que Jesus vai falar depois, né? Até o Antônio citou o texto de Mateus, é o que ele vem falar depois. Peçam, pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então ele vai continuar, né? Então eu só queria, já que entrou nesse contexto aí, acrescentar isso aí também, só para cooperar. Tá, pode dar com saudade disso. Pode dar, sim. Eu também sabia que você ia falar por aí também. Mas o fato que ali, uma coisa que eu queria chamar a atenção do que você falou, é que o Senhor nos encoraja a ter essa vida regular de oração, crescente, acho que seria melhor falar assim, porque você vê que Jó, ele não era para ele orar pelos amigos, porque os amigos eles estavam tranquilos. Quem estava mal ali era Jó, né? Não é verdade? Então a gente percebe o seguinte, que nesse momento que toda a nossa mente humana pensa assim, né?
Vamos orar pela irmã, né, que está doente, ou o irmão que está doente, correto. Mas o irmão ou a irmã que está doente pode sair da condição como Jó saiu, por começar a orar pelos que não estão doentes, como foi ocorrido. Tocando em miúdos. Jó saiu da condição dele, uma das evidências é porque ele orou pelos seus amigos. Né? Parece que os amigos não estavam na mesma condição de Jó, naturalmente falando, né, sobre enfermidade. Então, o Senhor está dizendo assim, ó, eu quero ouvir a oração do enfermo em favor dos bons, dos que estão bons. Então, nesse sentido aí, vale lembrar que a enfermidade, embora nos conduza a receber orações, né, ter uma expectativa de receber as orações, o Senhor está dizendo que não é para parar. Eu vou te tirar quando você também estiver nessa posição de oração. Foi o que mudou a sorte de Jó. Uma das coisas, pelo menos a gente pode ver que isso foi uma das coisas que mudou a sorte de Jó, quando ele orou pelos amigos. E eles estavam bem de saúde, né? Não lembro agora, porque há um tempo que eu não lembro. Mas pelo menos melhor que Jó estava. Né? E a gente vê isso assim, que o Senhor não quer que isso pare. Né? Então eu volto a insistir no assunto, irmãos, isso não é imprensar o Senhor na parede, ninguém pode fazer isso. Isso não é orar fora do nome de Jesus, mas é ter assim um discernimento que é preciso orar no Espírito e orar com entendimento. Precisa a gente compreender essas coisas. Orarei no Espírito e orarei com entendimento. Entenderam, irmãos? Não estou falando aqui que nós vamos ser loucos de orar, Senhor, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, agora eu estou aqui para te pedir. Longe disso. Mas o nome de Jesus prevalece sobre qualquer assunto desse. Senão ele nunca aceitaria o nosso clamor, o primeiro clamor, né? Senhor, nos salva. Foi o primeiro clamor que os irmãos tiveram, né? Viram que estavam fora e oraram assim, e não tinham nenhuma justiça. Tá bom, irmão? Só fortalecendo isso aí. O irmão Elias esteve lá em Cataguases, ele falou uma coisa, reforçou uma coisa e me deu, assim, abertura, né? Me incentivou a pensar no que eu vou falar agora para os irmãos. O irmão Elias, eu acho que posso falar, né, irmão? Nossa conversa é tão transparente. Né? Ele falou assim que ele estava muito preocupado com relação ao que nós falamos, estou traduzindo, né? E nós falamos, mas nunca chegamos numa posição. É mais ou menos isso, né? Não tomamos uma posição em relação ao que falamos. Lembra? Uhum. Não, eu falei isso aqui para os irmãos também. A gente fala isso, né? As coisas não acontecem porque eu não oro, porque eu oro pouco. Isso, é mais ou né? menos Quando isso. Deveria fazer o quê? Começar a orar, já que eu vi isso, né? Daqui a 20 anos a gente está falando a mesma coisa novamente. Por aí. E aí eu fiquei pensando nisso, pensando sobre isso, e vi o seguinte, bem, o que acontece? O que nós estamos falando aqui, isso aqui não é a escola. A escola é o quarto secreto, é o joelho dobrado. Então nós vamos aprender orando. Tá? A gente está falando aqui para que o Espírito do Senhor nos lembre. Os irmãos já têm isso, tanto é que eu falo, mas os irmãos já sabem, no fundo sabem. Pode assim arredondar uma coisinha ou outra, mas já sabem. Então a escola da oração é o quarto secreto. Não tem como você aprender essas coisas se você não começar a orar. Não tem também como você descobrir que é pobre se você não começar a orar. Por que eu estou falando isso? Porque aqui esse homem descobre que é pobre mesmo quando ele vê a necessidade que aparece na casa dele. Né? Às vezes você está muito bem, porque você nunca foi acometido de uma enfermidade, porque você nunca foi acometido de um problema financeiro, porque teu filho está ali contigo. Mas, e você está ali pregando e está todo mundo te ouvindo, digamos que seja esse a prosperidade espiritual, tá? Só estou citando um ponto dela, não é esse o ponto, tá? Mas digamos que você esteja ali e tal, até o dia que, né, você descobre,
eu sou pobre. Né? Eu pensei que eu podia, eu falava tanto disso, eu pensei que eu podia orar e ser curado. Daí você, opa, eu sou pobre. Daí você descobre que é pobre e acontece isso, você vai até aquele que tem. Então, é lá no quarto que você descobre que é pobre. Você toma conhecimento da tua real condição. Outra coisa que eu vejo nesse assunto, é que não tem problema nenhum em se deparar com essa pobreza. O problema é não ir até aquele que tem. Entendeu? E aí, o que a gente vê, e agora eu acho isso aí fundamental, é que aqui você vê 3 amigos. Você pode perceber 3 amigos aqui? Um pobre, um rico e um que está ali no intercâmbio ali, que seria mais ou menos, né? E você vê que todo o movimento em relação à oração se dá pela relação de amizade. Entendeu? Quero dizer o seguinte, irmãos, eu não vou orar pelo Elias se ele não for meu amigo. Ele pode até pedir oração, eu vou falar, não, vamos orar. Aí o Elias, eu né, no caso, vou lá, irmãos, tem que orar pelo Elias. Aí orou, a igreja orou, foi aquela bênção, o Senhor falou tudo, depois acabou, porque a minha relação de amizade com o Elias é muito pequena. Entendeu? O que faz esse homem se movimentar à meia-noite para pegar 3 pães é a relação que ele tinha com o amigo rico e com o amigo pobre. Se eu não sou amigo dos pobres, eu não vou interceder. Não vou, eu vou fazer aquela... Nós aprendemos isso, tá, irmãos? Não fiquem chateados com o que eu vou falar. Nós aprendemos a dissuadir o nosso coração, a enganar. Né? Nós aprendemos a falar coisas humildes e parecermos humildes. Nós aprendemos a ter atitudes humildes e parecermos humildes e nos confortamos com isso. Mas o Senhor falou que Ele é humilde de coração. É diferente. Então essa relação aqui, ela se sustenta pelo grau de amizade. Aí você vê Jesus dizendo, vós sois meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando vocês fazerem. Correto? Há uma relação de amizade aqui de quem está pedindo, aquele que vai ceder. E aí eu volto a falar, irmãos, isso não é legalidade. O Elias também falou da questão do cheque, lembra, irmão? Você até aumentou, achei aquilo fantástico. Você disse assim que é uma fraude, né? Você ir com cheque lá, tentar sacar se aquele cheque não te pertence. Não, Fala com a sua cheque branco, né? Cheque branco, Você chega lá na loja de material e fala assim, eu vim aqui em nome do Antônio para comprar 10 sacos de cimento, não sei quantos metros de areia, sendo que ele não mandou. Né? Lembra dessa parte, né? Então é uma fraude você usar o nome de Jesus em alguns assuntos se você não tem nenhuma afinidade com a vida dele. Aí, irmãos, hoje eu estou abrindo um montão de coisa aqui, eu sei que os irmãos querem falar, eu só não queria me perder, irmãos, que isso é bem extenso, mas olha só, para se não fechar na legalidade esse assunto, eu sempre tive uma dúvida comigo, que eu nunca falei abertamente, porque eu achava assim que era coisa da minha cabeça. Mas com o tempo eu fui vendo que isso não era coisa da minha cabeça. Os irmãos lembram que aqui Jesus ensina os irmãos a orarem o Pai Nosso, né, que é chamado Pai Nosso, né? Inicia aqui. E Jesus não fala isso e orem em meu nome. Lembra? Eu sempre achei isso assim confuso para mim, porque Jesus está ensinando os irmãos a orarem ali e não está falando assim, no final fale em nome de Jesus. E aquilo me assustava, porque eu recebi esse pacote como os irmãos, né? Você tem que orar em nome de Jesus. E está certo, não estou dizendo que está errado. Mas aqui, eu entendi que orar em nome de Jesus e receber tudo aquilo que ele falou, pede que eu vou dar, é para quem está na obra. Se você olhar João, você vai ver que tem um propósito.
Nesse momento aqui que Jesus ensina a orar o Pai Nosso, ele está falando com servos. Lá ele está falando com amigos. Já não chamo de servo, mas de amigo, porque vocês sabem tudo que eu faço. Eu estou dando a conhecer vocês. Ele manda ir para a obra, manda produzir fruto e começa a falar. Agora pode pedir meu nome, que eu vou atender. Então, irmãos, isso, olha só, abriu um leque aqui, tá? Eu não quero ir na legalidade, irmãos, entendam. Ter afinidade com o Senhor é viver no Senhor, entendeu? Isso não é legalidade. O cheque em branco que Jesus está falando, ele não daria o cheque em branco para o Valverde, porque o Valverde compraria uma coisa que não serve para o reino dele. Mas ele daria, só um exemplo, o Elias, porque o Elias está usando na obra dele. Então ele daria. Você daria o seu carro para uma pessoa que vai assaltar um banco? Você daria uma pessoa, eu até te empresto o carro, coisa que não é muito comum, para a pessoa que vai levar outra para o hospital. Esse é o raciocínio humano. Quanto mais o Senhor. O Senhor não daria um cheque em branco para quem não está na seara. E aqui, eu também entendi, e eu estou deixando aberto para os irmãos contestarem. Eu gostaria até que os irmãos contestassem isso. Talvez não agora, mas depois, né? Para não confundir. Mas contestassem isso, porque aqui Jesus ainda não tinha recebido todas as coisas. Entendeu? Quando ele ora aqui, ensina os irmãos a orarem, e depois ele fala assim, até agora nada pedis em meu nome. Nada, vocês não pediram nada em meu nome. Agora vocês vão pedir. E fala sobre fruto, fala sobre a obra, fala sobre permanecer na videira. Lembra? É que eu não quero entrar, que é muita coisa, sabe, irmãos? Mas eu queria que os irmãos pensassem nisso, porque o cheque em branco que Jesus está falando aqui, se a gente pode falar assim, não é para todos. Não é para todos. É com fins específicos e às vezes pode ser uma coisa muito simples, pode ser uma passagem de ônibus, mas é para a obra. Por isso que a nossa proteção é, Senhor, se não for da tua vontade, não me dá. Entendeu? É a proteção, porque seria uma afronta chegar diante desse pai e falar assim, eu não quero a tua vontade, eu quero a minha vontade. É traição. Isso é traição, irmão. Ao pé da letra, é traição. Então, ai, nossa, como é difícil falar disso. Parece uma legalidade, mas não é. Por favor. Na carta, João fala isso. Se não pedir segundo a vontade do Pai. Se pedir segundo a vontade do Pai, tudo será feito. Fortalece mais ainda. E na verdade o Senhor nunca vai dar um cheque branco, ele não dá cheque branco. Acho que até foi isso que eu falei lá com você. O Senhor não nos deu um cheque branco. Né? Tem que ser tudo segundo a vontade dele. Mas também tem permissões, né? Tu lê lá como tu pediu um Esse rei, é outro ponto também. Deus deixa claro, né? Que não era da vontade dele. Deus que queria, mas defiou-lhes a alma. Tem essa questão. Aí tudo isso aí há disciplina e tratamento. Ensina. Você quer, então eu vou te dar. Não era para ter, mas você quer. Aí dentro daquilo ali vai começar os problemas. Né? Exato. E quem tem mais problemas. Por quê? Porque você passa a administrar uma coisa que, na verdade, não era para ser sua. Né? Então, esse tem mais problemas que quem não tem. Porque você vai ter que prestar conta de mais coisas. Tem tudo isso nesse assunto. Mas eu queria dizer assim, irmãos, olha, há uma transição na vida da gente que você deixa de ser servo e passa a ser amigo quando você entrou numa seara. Quando o teu coração começou, Senhor, é tão ruim viver para mim mesmo, eu queria viver para ti. Aí o Senhor, os irmãos lembram da passagem da conversão de Paulo? Paulo, eu acho aquilo assim, uma página que se vira, irmãos. Olha só, Paulo, ele tinha aqueles títulos, a gente sabe que aqueles títulos apontam que ele orava, né? Conhecia as Escrituras, conhecia detalhes da Escritura e aponta também que ele orava. Orar nunca foi o problema. Jesus falou assim,
tem muita oração. Tem homem até orando nas praças, de pé na sinagoga. Eu não gosto de falar isso porque nós temos esse costume, mas não é esse caso, tá, irmãos? Por favor, não é esse caso. Lá era outro caso. Então, sempre teve muita oração, mas com entendimento não foram muitas orações, entendeu? Orações de homens que mudaram, que subjugaram reinos, que fizeram chover, que mandaram reter o céu, foram poucas, tá? Oração sempre teve. Por que eu estou falando isso? Porque nesse episódio eu aprendi muito quando o Senhor manda aquele, eu sempre confundo o nome, acho que era Zacarias, os irmãos me lembram, aquele que foi enviado até Paulo. Ananias, eu sempre toco esses dois nomes, e da rua direita, né? E ele fala assim, algumas traduções já estão omitindo isso, mas a tradução, tem uma tradução ou mais que fala assim, vai até lá, um homem chamado Saulo, que está orando, eis que ele está orando. O que você entende? Agora sim ele está orando, eis que ele está orando. Agora ele sempre orou, mas ele nunca orou. Mas agora que ele viu que era pobre, que Paulo se achava riquíssimo, né, daquelas grandezas, depois ele disse que ele não servia para nada. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, eis que ele está orando. Irmãos, percebem isso? Que toda aquela vida de oração não serviu para nada? Não é? É duro isso, irmãos. Mas isso pode acontecer. Felizmente o Senhor tem a sua Escritura e tem seu Espírito para nos ajudar nisso daí. Aí, vou tentar voltar. Eu acho que eu saí de novo, mas vamos lá. Bom, o que iniciou isso? Por que houve aquela pausa? Por que houve aquela, eu chamo de pausa, aquilo que o dono da casa fala assim, não vou levantar agora, você está me importunando, eu considero uma pausa. E considero uma pausa, eu vou explicar o porquê. Porque nessa pausa, você pensa assim, será que o Senhor nos abandonou? Porque não está parecendo assim que ele está ouvindo. Essa pausa aqui, essa negativa, que soa como pausa, é como se o nosso coração pensasse assim, será que o Senhor nos abandonou? Aí o Espírito Santo, evidentemente, vai entrar em cena, vai usar algum texto, como, por exemplo, ele foi abandonado na cruz para que eu não fosse abandonado. Não faz sentido essa palavra. Ele não nos abandonou. Jesus foi abandonado na cruz, foi abandonado e sabia por que foi abandonado. Evidentemente, Jesus não ia falar contra aquele que ele comprou, que é precioso para ele, mas ele foi abandonado por nossa causa. Que essa é uma figura muito interessante, que ele fala assim, Senhor, por que me abandonaste? Evidente que ele sabia, irmãos. Ele estava falando para a gente, nos testando, como ele fazia, nos experimentando, melhor dizendo. Porque ele foi abandonado por nossa causa. Os irmãos acham que ele não sabia disso. Sabia. Só que ele jamais falaria contra o seu povo. Entenderam, irmãos? E se ele foi abandonado lá, a nossa oração, que não tem resposta temporariamente, não quer dizer que nós fomos abandonados. Isso não acontece duas vezes. O Senhor não é justo de duas vezes fazer isso. Acelerar, né? Parece que é isso. A gente está pedindo, acho que por causa do tempo ali. Mas olha, eu vou tentar abreviar, vou tocar mais só um tópico, como eu falei, o assunto era extenso. Mas a pausa, por que a pausa? Que eu acho que é o nosso caso. Os irmãos estão orando e a gente não está vendo resposta. A pausa é para verificar isso, a pausa é para verificar uma coisa que é muito comum, muito comum. Muito comum. E se nós ultrapassarmos isso sem correção, nós não vamos chegar lá. A pausa é para você verificar se você tem um bom relacionamento com a tua esposa, ou a esposa com o marido, porque ele diz assim, que as orações podem ser interrompidas por causa disso. Então, essa pausa é para você ter tempo, o sétimo dia, digamos assim, para você meditar, verificar na sua vida, porque não tinha outro jeito do Senhor falar contigo, entendeu?
Não tinha outro jeito, você não ouve, você pensa que está acima dessas coisas, você não ouve. E aí você tem que ter uma pausa para o Senhor falar. Verifica o teu relacionamento com a esposa, com o marido. A pausa, esse texto eu prefiro ler, porque ele é mais forte, tá? Texto lá em Isaías capítulo 1. E eu prometo que eu vou encerrar sem ir à frente nesse tópico, tá? Isaías capítulo 1. Versículo 12. Se os irmãos não acharam, eu vou ler, tá, irmãos? Capítulo 1, versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus atos? Bom, isso daí eu considero assim que o Senhor está falando. Quem mandou você só chegar até a porta? Eu mandei você vir profundamente em mim. Eu vejo esse texto assim. Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais, olha, irmãos, eles passaram a orar mais, tá? Multiplicar as orações. As vossas orações não as ouço. Por quê? Perdão, esse porquê aqui é explicativo. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Entenderam? Evidente que lá não tinha, assim, pelo menos a grande maioria não era feita de homens que matavam, né, que assassinavam, até tinha uma parte lá. Mas o que esse texto está querendo dizer é o que lá o apóstolo depois ensina, que aquele que odeia seu irmão é homicida. A mão suja de sangue quer dizer o irmão que odeia seu irmão. Entenderam? Tem outros textos que simbolizam isso, eu sei que os irmãos vão falar. Mas, olha, evidente aqui é o seguinte, olha. Você odiar o teu irmão estar com a mão suja de sangue. Você é homicida, não precisa matar, você só não mata porque vai preso. Se matar, você não vai escapar da ira do Senhor, da justiça dos homens, então você não mata. Mas você cutuca. Você sabe que o irmão tem uma dificuldade, você trabalha naquela dificuldade. Você compartilha com outros irmãos para ganhar apoio. Você divide. Você comparece o Senhor como se amasse, mas pedindo uma disciplina estranha. Isso é o Senhor que revela a cada um. Isso daí é difícil, porque a gente sempre erra. A gente diz que quem ama está odiando, quem odeia está amando, a gente sempre erra. A gente troca o sal pelo doce, o mel pelo amargo, a gente sempre faz essa confusão. Mas a palavra não, o Espírito do Senhor. Então, assim, nesse sentido, irmãos, a gente tem que, essa pausa, né, é um momento bom para a gente ouvir se nós estamos enquadrados aqui. Se não, prossigamos. Porque o Senhor ouvirá a oração e atenderá. Entenderam? Então, às vezes, nós temos um comportamento assim. Não queremos ouvir na pausa e dizemos assim, o Senhor vai fazer a obra dele. O Senhor não mente, o Senhor não é homem para mentir. Mas o Senhor não está nessa direção, tá, irmãos? O Senhor está em outra direção, que é correção. Não adianta falar paz, paz, quando não há paz. Lembra disso? Não adianta. Isso daí é para avaliar. Porque é melhor, irmãos, uma das melhores coisas que seria para nós é sermos ouvidos pelo Senhor. Sermos ouvidos, nem de resposta, mas sermos ouvidos pelo Senhor. E isso é um ponto da oração.
Lá em Êxodo, eu acho interessante, porque, olha, tomem cuidado, irmãos. Eu tomei cuidado nesse assunto, tenho procurado tomar cuidado. Olha, não vou ler para a gente ganhar tempo. Moisés sobe ao monte e começa a orar ao Senhor. E, de repente, o Senhor fala, Moisés, desce lá que o teu povo se desviou. Lembram disso? Lembra? Então, eu já ouvi que está certo também. Algum irmão dizer que o Spurgeon no passado falou isso, acho que foi ele que falou. E alguns irmãos foram nisso. O Spurgeon falou que recebeu a visita da rainha lá da Inglaterra e deixou ela esperando na sala porque ele estava orando ao rei no quarto. Todo mundo gostou. Amém, amém. Eu acredito que ele deve ter feito isso, dando honra ao Senhor, entenderam? Mas, irmãos, isso é na verdade, tá? Pode acontecer. O normal é o Senhor falar, eu já entendi, desce lá e atende. Entendeu? Porque nós nos apresentamos para o Senhor, para o quê? Fazermos a sua vontade. E às vezes o Senhor está falando, eu quero fazer vontade. Não, mas Senhor, eu estou aqui orando, eu sou um homem de bem. Olha só quanto tempo eu oro, que eu dedico a Ti, quanto tempo eu dedico a palavra. O Senhor está falando, sim, mas eu quero que você vá lá ajudar o irmão. As demandas que o Senhor tem, Ele vai falar nesse momento. E a gente pode não entender, achando que a nossa vida de oração deve ser multiplicada. E deve ser. Mas o que eu estou falando é de oração com entendimento, com espírito com entendimento, entendeu? O Senhor tem demandas. E se você ouça essa palavra, isole essa palavra, desce. Isole essa palavra, desce. Se você não descer, você não consegue ajudar ninguém. Essa palavra desce, ela tem uma força muito grande. Desce. Por quê? Porque você só pode ajudar se você descer. O que quer dizer isso? Eu tenho muito problema. Eu tenho que ter problemas assim no sentido de me colocar no lugar dele. Como é que é isso? O Senhor me ensina, entendeu? Descer. Não é assim, ele dá muito problema, eu sou espiritual, eu tenho que orar. Tem muitas coisas desse assunto que eu não vou falar, tá? Não dá tempo. Mas tem muitas coisas. O Senhor tem as demandas. Quando nós vamos até Ele é para fazer a vontade dele, não a nossa. E Ele pode nos falar, não, mas eu quero que você vá lá e resolva. Olha lá o povo, lá como é que está precisando. Está precisando lá da tua ajuda. Não, Senhor, eu estou aqui, é tão bom. É claro que é bom, irmão, estar diante do Senhor. Está o Senhor nos ouvindo, é claro que é bom, irmãos. Quem é que quer sair de lá? Ninguém. Mas Ele está falando, desce, vai lá, ajuda. Vai lá, trabalha, faz alguma coisa. Eu não posso descer, porque senão vai ser diferente. Então vai lá você, meu representante. Aí você vai lá, Senhor, eu não consigo. Me dá a graça de eu falar uma palavra que os irmãos entendam. Aí o cheque em branco, entendeu? Porque é para obra. Desculpa, Elias, não cheque em branco, estou falando assim. Mas o Senhor te atender, te dar unção para falar. O Senhor, eu não consigo. O que pode ser feito? Não, eu queria isso, que você fosse, tentasse. Agora você vê que eu vou te dar. Vai lá, que eu já preparei os irmãos para ouvirem. Eu já preparei os irmãos para ouvirem. Que é a demanda dos irmãos que pregam, né? Eu estou falando, ninguém escuta, né? Parece, né? Ninguém escuta, aí você fala, não, calma, eu te mandei lá, eu não vou financiar porque eu mandei fazer? Vou. É nesse momento que começa uma relação de amigo. Não posso ir à frente, irmãos, o Renan tem que ir embora. Mas eu sei que os irmãos têm para fazer muito aí nesse assunto, falar muito. Eu só queria reforçar o que eu falei, irmãos, não é legalidade, tá? Não vamos abrir uma porta que já foi aberta na cruz, tá? Mas nós podemos fechar essa porta. E a palavra é muito clara. Tem sangue na mão. Uma vez um irmão questionou assim para mim, se eu estou orando em nome de Jesus, tudo isso já está dentro. Não, peraí. Foi esse o fundamento. Jesus que disse para você deixar a oferta aqui no altar e reparar. Foi esse. Então você tem que considerar, porque é esse nome que você diz que está orando, que disse para você reparar. Falou que não ia aceitar a oferta enquanto você fizesse isso. Então prestar atenção nisso, entendeu? As demandas, as vontades do Senhor. Né? O Senhor manda o profeta até lá, a mulher só tinha pão para comer com o filho e morrer. Faz para mim primeiro.
Faz para mim primeiro, buscar primeiro o reino de Deus. Então tudo isso está nessa história que eu paro aqui, tá? Obrigado pela oportunidade, porque eu estou vendo ali que o tempo já está ali como relógio ali, e acho que já foi muito também, né, irmão? Mas foi bom porque os irmãos me deixaram bem à vontade, isso aí estava uma demanda freada aí que eu não conseguia falar. Mas eu espero que ajude, os irmãos têm me ajudado nisso, nos dá mais firmeza na oração, nos dá mais vontade de orar, nos dá mais vontade de orar com a igreja, que tem outra composição, orar com os irmãos tem outra composição, mas essa oração não pode acontecer se não houver oração de quarto primeiro, não tem como. É o Senhor, eu digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos Grande